Brasil existem cerca de 25 milhões de pessoas com deficiência. Destas, 9 milhões estão em idade própria para o trabalho. No entanto, apenas 1 milhão, que equivale a 11%, está realmente empregada. A acessibilidade e inclusão são uma demanda legal exigida das empresas nos últimos anos. Embora a lei de cotas tenha entrado em vigor lá em 1991, passou a ser efetivamente fiscalizada nos últimos 5 anos. Mas, por vezes, empresas, sociedade, família e a própria pessoa com deficiência ainda não estão preparados para essa inclusão. E esse cenário todo faz parte da pesquisa Acessibilidade para Cadeirantes da Casa ao Trabalho, coordenado pela professora Jacinta Renner, que está aqui com a gente. Obrigada pela presença aqui no Janela. Eu que agradeço. Explica um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa que está ainda em fase de andamento, né? Ok. Essa pesquisa ela já teve início há uns 3 anos, né? E sentiu-se necessidade no mercado de trabalho de termos, não somente do mercado, mas também a academia sentiu necessidade de atender algumas demandas de mercado, no sentido de que se fala muito em inclusão social, mas efetivamente o que vem a ser a inclusão social, né? De que modo a gente pode efetivamente implantar, aplicar isso no nosso cotidiano. Então esse projeto de pesquisa ele veio a contemplar esse público que está buscando emprego, né, que são as pessoas com deficiência em busca de trabalho. Ao mesmo tempo, a questão da empresa também, que precisa incluir em função da lei de cotas. Nós temos uma questão extremamente importante nesse contexto, que é a falta de preparo das pessoas com deficiência para o trabalho, né? Então, é diferente dentro das organizações, das instituições, se oportunizar que a pessoa aprenda a fazer artesanato, aprenda a fazer atividades lúdicas, aprenda a socialização. Diferente disso é a questão do mercado de trabalho. Há que se ter uma qualificação para tal, né? Então, de alguma forma, as empresas, de modo geral, elas estão muito tranquilas em relação à inclusão, né? No entanto, muitas não sabem ainda como fazer efetivamente isso. Tudo muito novo, né? Muito novo, E, de fato, o trabalho também acaba tendo implícito seus riscos, né? Então, como colocar a pessoa fazendo algo que ela sabe consegue fazer, num local que não tenha muitos riscos ocupacionais, principalmente riscos de acidente, né? E, ao mesmo tempo, que ela consiga, dentro das suas possibilidades, se tornar uma pessoa produtiva, né? E aí nós temos uma questão interessante, que a cidadania passa por isso, né? Todas as pessoas, de algum modo, querem trabalhar. E o trabalho... Sentir útil para a sociedade. Sentir útil, exatamente. E essa questão, então, ela é extremamente relevante. O poder se sentir bem no seu trabalho, que não haja uma exigência maior do que aquela que pode ser cumprida, né? E que, ao mesmo tempo, essa pessoa se sinta incluída, de fato, né? Nessa pesquisa participa, a senhora é a líder do projeto, e quantas pessoas estão envolvidas junto? Olha, nós temos várias pessoas envolvidas, mas principalmente alunos de graduação. Estou com o 3º aluno de design envolvido dentro do projeto, né? Bolsista de iniciação científica do design. Temos também o pessoal do mestrado envolvido, né? Então nós tivemos várias etapas já cumpridas, temos várias ainda para serem cumpridas. A possibilidade desse projeto se estender um pouco mais do que o previsto, sem dúvida, é uma grande possibilidade, né? Eu posso ir te colocando em que momento nós estamos do desenvolvimento, né? Que eu acho que isso é importante para o público. Num primeiro momento, nós tínhamos... Porque a questão da inclusão e da proposta do próprio projeto da casa ao trabalho, acessibilidade para cadeirantes da casa ao trabalho. O que acontece é que a lei está aí, a lei de cotas de 91, ela está posta, ela deve ser cumprida, ela está sendo cobrada e exigida. Mas a sociedade como um todo, a própria acessibilidade das cidades, dos transportes, das calçadas, nós temos N situações ainda de grandes constrangimentos para essas pessoas. Então, quando se coloca essa situação da casa ao trabalho, isso envolve um mundo para essas pessoas que é extremamente relevante e que não é só chegar na empresa e trabalhar, né? Existe a questão da acessibilidade física estrutural e existe também que são dos prédios, dos edifícios, dos locais, dos banheiros adaptados e todas essas questões físicas. E existe também a acessibilidade no sentido integral da pessoa ser
aceita, de ter um trabalho digno para ela e essa pessoa de fato estar incluída nesse mundo do trabalho, né? Então, esse projeto de pesquisa, ele contempla todas essas variáveis, todas essas situações. Então, num primeiro momento, nós temos associadas dentro desse projeto 3 empresas, que nesse momento está bastante em evidência a Erval, que nos auxilia na proposta de produtos diferenciados para as pessoas, para os cadeirantes. Nós temos também o apoio da Agrins, que é a Piccadilly, né? Onde nós estamos também auxiliando a inclusão dessas pessoas no seu ambiente de trabalho, né? E a questão da gestão também, de como as pessoas, os gestores lidam com essas pessoas e na contrapartida também, como esse sujeito se sente incluído nesse contexto do trabalho. E temos também, já tivemos um grande auxílio da BMP Proar, que é uma empresa da incubadora tecnológica aqui da Fevale, que nos auxiliou na primeira etapa do processo, que foi na proposição de alternativas e de melhorias para acessibilidade em transporte coletivo. Bacana. Esse processo ele foi realizado juntamente com um aluno do design, que depois fez um mestrado em inclusão social e acessibilidade na casa. Hoje ele é professor da casa e então a proposta de projeto dele foi de fato essa proposta e uma alternativa do design ergonômico para a melhoria do transporte coletivo específico para cadeirantes, né? Bom, e aí nesse momento do projeto vocês estão exatamente fazendo o quê, né? Fazendo análise disso, já está no meio para o fim, como é que está isso? Ok. Nós temos utilizado também dentro dos processos industriais, agora mais especificamente falando da Piccadilly, uma ferramenta que avalia as condições que a pessoa tem de fato e confrontamos a possibilidade da pessoa, as habilidades que a pessoa tem para que o trabalho possa ser potencializado o máximo possível, né? Então, temos essa ferramenta de inclusão e de avaliação dessas pessoas e isso está ocorrendo na Piccadilly de forma constante, né? Esse auxílio. E nesse momento nós estamos numa proposta, juntamente com alunos do design, uma proposta de uma alternativa para cadeira de rodas, que a almofada dos cadeirantes, ela acaba sendo muito vulnerável a estragar, porque enfim, a pessoa cadeirante, ela fica muito tempo sentada. E tem aproximadamente de 7 a 8% dos cadeirantes acaba vindo a falecer, vindo a óbito em função das famosas e conhecidas escaras de pressão, que são feridas de pressão, e que acabam por vezes levando a óbito em função de infecções e de outros problemas de saúde que vêm a decorrer disso, né? Então a proposta é fazer uma almofada para esses cadeirantes e proporcionar maior conforto a partir disso, né? Então tivemos várias propostas de pesquisa, aonde nós temos uma associação e uma parceria com a Leme, né? Bacana. Com a Associação de Lesados Medulares de Novo Hamburgo, onde nós estamos em interação constante com eles e eles é que são o parâmetro para que a gente possa projetar produtos adequados de acordo com a concepção deles. Porque projetar um produto sem a aprovação deles e sem a anuência deles e sem a proposta deles auxiliando dentro desses projetos e desenvolvimento de produtos, fica um pouco difícil. A margem de erro aumenta, né? Porque, afinal de contas, nós conseguimos sentar, levantar, caminhar, nos deslocar e eles ficam praticamente muitas horas sentados, né? Então, nesse momento do projeto, nós estamos trabalhando com bastante afinco e temos a parceria, então, da Erval, do Grupo Erval, que está nos auxiliando nessa proposta de intervenção nas almofadas, né? E como é que foi a receptividade dessas 3 empresas aí? Foi fácil, né, para se ter, não necessariamente dessas 3 empresas, mas contrataram outras? E é um assunto que se tem interesse, o mercado, né, as empresas? Sim, sem dúvida, Jane, existe muito interesse das empresas, porque, na verdade, assim, houve uma reação importantíssima no sentido de adequação à lei, que é a Lei de Cotas de 91. No entanto, como eu havia colocado há pouco, a sociedade não está preparada como um todo, não estava preparada. Hoje já se pode dizer que houve uma evolução muito grande nesse sentido, né? Então, no momento que a universidade se propõe, né, a auxiliar
na solução desses problemas, obviamente isso é bem-vindo, né? Ainda nós temos algumas empresas com uma certa dificuldade no sentido de entender que a associação entre universidade, pesquisa e o mercado é extremamente relevante, né? Porque, na verdade, a empresa acaba tendo uma espécie de consultoria gratuita e nós precisamos desses espaços para podermos praticar a nossa pesquisa e, enfim, efetivar as nossas propostas de pesquisa. Então, essas parcerias, elas foram muito bem-vindas e eu já tinha uma relação anterior, né, à pesquisa com essas empresas, mas, de modo geral, há uma grande possibilidade de desenvolvimento, por exemplo, de vários produtos da Erval em relação a essa questão, né? Bacana. E assim como os produtos resultantes da parceria com a BMP Proar acabaram em depósito de patentes de 3 produtos que melhoraram o transporte coletivo para os cadeirantes, assim também existe essa proposta da Erval, em parceria conosco também, realizarmos depósitos de patentes, com trabalho de espumas em dimensões diferentes. Eu fiquei curiosa, né? Em relação a esses produtos que foram patenteados da... Ok. Eu não sei se pode exemplificar eles, quais são. Sim, porque já foi depositada a patente, então Tá, já pode está falar. se transformando numa questão pública, né? Foram realizados 3 produtos especificamente com o desenvolvimento de projeto do professor Juan, agora professor da casa, no sentido de que nós primeiro ouvimos os cadeirantes. A boa ergonomia, o design ergonômico, ele parte dessa visão, a partir do usuário, nós vamos construindo uma relação na proposta desse produto. E os usuários fizeram alguns comentários sobre como eles se sentiam dentro do transporte coletivo. E uma situação extremamente importante era o apoio dos braços, que eles não tinham, porque há uma outra relação de estabilidade e de segurança da pessoa que está numa cadeira de rodas, que por vezes anda sozinho, sem que se queira, né? O próprio acesso, a rampa de acesso apresentava algumas dificuldades, mas nessa não se interveio de forma específica. Uma outra intervenção foi com um travamento da própria cadeira para que ela não se deslocasse sozinha, né? E a terceira proposta de intervenção, que foi de extrema relevância e que deveria estar nas propostas dos transportes coletivos de modo geral, um apoio para a coluna cervical. De modo geral, nos nossos carros, mesmo os carros particulares, nós não temos um apoio adequado para a coluna cervical. Então, você imagina uma pessoa que já tem uma certa vulnerabilidade na estabilidade, né? Falta estabilidade. E ela está suscetível, ela está ali disposta numa cadeira de rodas, ela tem os membros superiores para auxiliá-lo, mas enfim, ela não se desloca, não se locomove. Então, ela está literalmente presa numa cadeira de rodas. Eles comentam, os cadeirantes, de modo geral, que as suas pernas são as rodas da cadeira de rodas. E sem elas, eles não conseguem ir a lugar nenhum. Então, essa condição ela é bastante complexa, né? E esse sujeito ali sentado, sem uma adequada estabilidade. E se houver, por exemplo, algum tipo de acidente, porque nós temos que pensar nessa proporção também, né, da possibilidade de acidente. Se houvesse um acidente e uma possibilidade de chicoteamento, que é a coluna vir para frente, num movimento brusco, nós poderíamos ter mais uma lesão, se sobrepondo uma outra lesão previamente existente, né? Então, a proposta foi de colocar um apoio na coluna cervical que de fato se adapte, que é móvel e que se adapte ao sujeito que está sentado ali para dar maior segurança e estabilidade à coluna cervical, que é extremamente vulnerável nesses casos. Professora Jacinta, muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e quando der vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, não? Com certeza, assunto não falta, né? Ok, sem dúvida. Muito obrigada a vocês. Bom, obrigada a você pela sua companhia, por estar aqui conosco mais uma vez no Janela Educativa. A gente fica por aqui. Semana que vem temos mais temas para você de seu interesse e, é claro, aqui da Universidade Fevale. Até mais.